Isso aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Arsenalista na área depois de muito tempo. Trago notícias para vocês e trago algumas explicações que eu tenho que dar. Antes de tudo, se você não está inscrito no canal, já se inscreva aí, comenta, compartilhe com todo mundo que gosta de campeonato inglês, de campeonato europeu e que gosta principalmente do nosso Arsenal, não é? Primeiro de tudo, o vídeo mais uma vez mudou, né, o formato. Eu geralmente deixo duas tirinhas vermelhas nos lados do arsenalista. Hoje eu deixei uma só no lado. Eu apontei para o lado errado, porque eu estou me vendo aqui no programa. Por que eu faço isso, cara? Porque, igual eu já comentei algumas outras vezes com vocês, meus equipamentos aqui são equipamentos muito de entrada, cara. Meu computador, só o meu computador é um computador realmente acima da média, mas meus equipamentos são, assim, bem básicos. A webcam é coisa a mais. Então eu preciso de colocar algo na tela, quando eu gravo, que me permita diminuir um pouco o tamanho da minha imagem que a webcam projeta. Por quê? A minha webcam não tem uma qualidade muito boa de imagem, fica parecendo um pouco que está esticado e fica bem ruim de ver, então eu não gosto disso. Então eu tenho que fazer um design. Esse design eu sei que está ruim, não está o melhor de todos, mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa, não é? E também explicar porque eu não fiz o pós-jogo de Arsenal e Leicester, né, que a gente perdeu por 2-0. Longa história curta, eu fiquei de saco cheio, meu saco encheu e não consegui. Perdi a paciência para fazer o pós-jogo. E eu preferi não fazer o pós-jogo do que fazer um pós-jogo e falar coisas assim que poderiam me prejudicar, porque encheu o saco, sabe, a derrota. Para resumir muito bem o meu sentimento, mais uma exibição patética. O Arsenal não sabe mais jogar futebol. E quando tenta jogar futebol é incapaz, porque a gente é treinado para não jogar futebol. Teve vários momentos no segundo tempo que o Arsenal conseguiu equilibrar as paradas e até jogar melhor do que o Leicester, mas não sabia o que fazer direito com a bola, não conseguia finalizar, não conseguia traduzir a ofensividade posicional em chances. E a gente perdeu tomando 2 golaços, mas foi um jogo que a gente mereceu perder. Se você pega o jogo completo, você vê que a gente mereceu perder do início até o fim. Então, trago notícias para vocês. A primeira das notícias, aliás, as duas notícias têm a ver com pessoas que já passaram pelo Arsenal, mas também tem notícia relacionada ao nosso Arsenal. Primeira das notícias, o Arsène Wenger, Le Boss, o treinador eterno do nosso Arsenal, foi finalmente anunciado como diretor técnico da FIFA. A gente já trouxe um vídeo aqui falando sobre esse cargo do Arsène Wenger, que ele estava quase conseguindo na FIFA, que basicamente é um cargo de conselho, que ele vai sugerir conselhos para a FIFA a respeito das regras do jogo, sabe? Ele vai oferecer alguns conselhos, alguma consultoria técnica também sobre o jogo, como ele é jogado, podendo até alterar algumas regras do futebol. Vamos ver assim. E para mim é o cargo que o Arsène Wenger poderia ter, porque é um cara que entende muito de bola, ele é muito inteligente, a inteligência você não perde. Só para treinador que eu acho que ele realmente já passou do ponto, já deu o que tinha para dar. O nome dele até foi especulado no Bayern de Munique, que demitiu o Niko Kovac, mas o Bayern de Munique, há poucos instantes da gravação do meu vídeo, eu estou gravando às 5 horas da tarde do dia 15, há poucos instantes atrás o Bayern de Munique anunciou que o treinador interino deles foi efetivado, né? Então, sem chance, e o Wenger foi para a FIFA. Outra notícia que eu queria trazer para vocês diz respeito ao Thierry Henry. O Henry, um dos maiores ídolos da nossa história, que teve um início de carreira de treinador no Mônaco muito conturbado, ele foi muito mal no Mônaco mesmo. Jogadores falando que ele não tinha a mínima noção de como ser um treinador no respeito disciplinar, que ele tratava os atletas muito mal, assim, né? Então ele não deu certo no Mônaco e a gente deu até certo ponto sorte do Henry não ter vindo talvez ali pro Arsenal no período que a gente perdeu o Arsène Wenger, porque pensem bem, não é? Se a gente contrata o Henry para ser o treinador que substitui o Arsène Wenger, que ficou mais de 20 anos no Arsenal, e
ele flopa desse jeito? Porque ele chegou cheio de expectativa, né, no Mônaco, mas não deu muito certo, não é? Só contando a história para vocês. Mas eu só queria chegar no ponto que o Arsene Wenger, para falar que o Henry ele foi anunciado como novo técnico do Montreal Impact, que é uma equipe da MLS, que é a liga dos Estados Unidos, a liga estadunidense de futebol. Ele foi anunciado como o treinador principal do Montreal Impact, lá do Canadá, e a gente deseja toda a sorte do mundo para o Henry, que ele possa desenvolver o seu ponto de vista de gerenciamento de elenco principalmente, porque a inteligência e o respeito ele tem, não é? Uma lenda sagrada da França, do Arsenal, de outros clubes, e a gente deseja muita sorte para ele. E para fechar esse vídeo, falar que o Arsenal não teve jogos durante essa semana, porque estamos atualmente na data FIFA, a data cedida pela FIFA às seleções, onde os clubes nacionais não jogam, só no Brasil, porque o Brasil é uma bagunça, aí os clubes jogam, mas o campeonato inglês parou. A nossa última partida foi aquela derrota vergonhosa para o Leicester, e a próxima partida do Arsenal vai ser disputada no Emirates Stadium contra o Southampton no sábado, dia 23, ou seja, não é nesse sábado, dia 16, ainda é data FIFA, não, é no outro sábado, no dia 23 de novembro, no Emirates Stadium. E aí a gente tem que falar algumas coisas assim, interessantes sobre essa partida. Primeiro de tudo que era pro Arsenal estar muito acima da tabela do que ele está, sabe? A gente teve muitos jogos considerados fáceis, não é? Em casa. A gente empatou com o Wolverhampton, a gente empatou com o Crystal Palace. Sempre empatando, nunca vencendo, não é? São pontos idiotas que a gente poderia ter ganho. A gente perdeu fora para o Sheffield, não é? E a gente poderia estar numa posição muito acima da tabela. Agora, o top 4 do campeonato inglês abriu em pontos. O Arsenal tá, deixa eu ver aqui, o Arsenal tá a 8 pontos do quarto lugar da tabela, que é o Manchester City. O Leicester e o Chelsea estão empatados com 26 pontos em segundo, o Liverpool é o primeiro com 34. O Arsenal tem 17 pontos conquistados, está atrás do próprio Sheffield na tabela, não é? Igual eu falei com alguns amigos, assim, a nossa sorte é que o Manchester United e o Tottenham estão um lixo, principalmente o Tottenham, eles estão um lixo. O Tottenham atualmente está em 14º lugar na tabela, com 14 pontos, mas o próprio Manchester United que eu falei, Manchester United está só um ponto atrás do Arsenal, eles estão em sétimo, a gente está em sexto com 17, eles estão em sétimo com 16, e o próprio Tottenham, que está em 14º lugar na tabela, ele tem 14 pontos, só 3 atrás do Arsenal. Então, como a gente não venceu essas partidas vergonhosas que era para a gente ter vencido, a gente já entra numa situação difícil após 12 rodadas de campeonato. Porque se a gente perde ou empata contra o Southampton, a gente pode ter uma queda muito grande na tabela. A gente pode terminar a rodada até em 13º, dependendo do que acontecer. As coisas estão bem equilibradas. Mas para o Arsenal que contratou, que investiu tanto assim na temporada, e que tem jogadores que a gente pensa muito bem neles, com muito potencial, é muito triste a gente estar em sexto e já tão desgarrado assim do top 4. Porque eu vejo que dificilmente esses 4 times, Liverpool, Leicester, Chelsea e Manchester City, vão tropeçar e ceder pontos. O Arsenal está cedendo muitos pontos. Então a gente já está numa situação muito difícil para entrar no top 4, zona de classificação da Champions League pela Premier League, não é? Sobre o jogo, o Arsenal vai enfrentar o Southampton. O Southampton é o penúltimo lugar da tabela. Não que isso signifique muita coisa hoje em dia, porque o Arsenal tá levando o couro de todo mundo, até por mais que vença jogos. Isso não significa muita coisa, não é? Mas a gente não pode deixar de citar que o Southampton é o 19º colocado e que o Southampton é a equipe que perdeu em casa por 9-0 para o Leicester. É o Southampton que perdeu por 9-0 para o Leicester em casa. O Southampton jogava em casa. Desde aquele jogo, mais para cá, o Southampton enfrentou alguns outros jogos, conseguiu se estabilizar mais ou menos. Teve até um jogo contra o Manchester City que eles jogaram muito bem.
perderam porque é o Manchester City e jogaram com muita organização, mas é jogo que a gente tem que vencer, cara. O grande problema é que o Arsenal não consegue não tomar pressão, não sofrer contra qualquer adversário que seja. O Arsenal hoje em dia tomaria a pressão do CRB de Alagoas, com todo respeito aos alagoanos, um forte abraço para eles, mas vocês entenderam, é uma comparação técnica. O Arsenal tomaria couro para o CRB de Alagoas, talvez vencesse de 2-0, 1-0, mas levaria muita pressão. Então o nosso time é muito pouco confiável. Mas numa situação de tabela, de momento, de elenco, de situação, a gente tem que vencer esse jogo. Vamos ver o que o Joker, o que o Coringa, o palhaço do Unai Emery, pode fazer de novo aí nessa rodada. Ele que tá com a corda no pescoço, a situação dele tá muito difícil, mas aí a outra informação que eu tenho que dar, parece que a diretoria do Arsenal garantiu o Unai Emery até o final da temporada. Vamos ver. Eles prometeram, né, aquela pressão que tinha que melhorar nesse mês, mas eles estão parecendo pouco dispostos a mudar o comando técnico do Arsenal. Vamos observar. O fato é que o time tem que melhorar. Vamos ver, não é? Então o jogo é no sábado do dia 23 ainda. A gente ainda tem uma semana para se preparar. Ainda tem muita data FIFA pela frente. E é essencial, cara, que a gente vença essa partida. Caso a gente vença, contando com o tropeço do Sheffield, que joga em casa contra o Manchester United, tropeço aí você pode contar até um empate. O Arsenal pode terminar a rodada em quinto lugar, não é? Mas o fato é que a gente já está no terreno arrasado, não é? Já é um terreno arrasado, por mais que tenham só 12 rodadas de campeonato. Vamos ver como que a gente consegue se recuperar. Então, pessoal, eram essas as notícias que eu tinha para dar para vocês. Não tem muita informação, até porque o futebol inglês está muito parado, né? Tirando a seleção da Inglaterra, que está jogando, né? Eliminatórias de Eurocopa. Mas eram as informações que eu tinha para dar. Daqui a alguns dias vai sair mais episódios do nosso modo carreira de PES. A gente vai desenvolver o modo carreira. Vou trazer novos projetos aí. Mas por enquanto é isso, pessoal. Peço que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal. Mande o seu comentário, positivo ou negativo. E é isso aí, pessoal. A gente vem aí depois com mais vídeos. Saudações.